Caro Bernardo Freire, serve o início deste episódio, deste estimado podcast cinematográfico, para iniciar com um pedido de desculpas formal ao senhor crítico Bernardo Freire, Soutor Bernardo Freire, porque efetivamente esta semana eu fiz uma previsão totalmente ao lado no que toca à bilheteira em Portugal. Este formalismo não é descabido, porque de facto esta falha requer aqui uma dinâmica solene, não é, André? Exato, exato. Paz à minha alma, no sentido das minhas previsões, aliás, predições cinematográficas a nível de bilheteira nacional, que foram completamente ao lado. É verdade, e quando a Curadas. pessoa perde, exatamente, a pessoa assume, e é verdade. Houve aqui uma estreia esta semana, que tu analisaste por acaso no episódio passado, não é? No Lilo e Stitch, que foste ao momento de estreia, certo, Bernardo? E fizeste aqui Exatamente. a tua análise. E pronto, é assim, é a máquina da Disney, é o capitalismo a funcionar. Eu, como sou anticapitalista, Bernardo, eu não queria que a Disney ficasse, já que ia revelar a bilheteira mais para a frente, que a Disney ficasse uma vez mais em primeiro lugar, não é? Porque pronto, Bernardo, é assim, olha, é o que é o mundo que temos, Bernardo. Isto está cada vez mais perto do fim e a prova disso é o Lilo e Stitch estarem É curioso dizeres isso porque no box um dos filmes que hoje trago é precisamente sobre o fim, sobre o apocalipse e sobre o que as pessoas vão ou não fazer quando isso acontecer nos Estados Unidos. Mas já lá vamos, agora convém recordar que Lilo e Stitch não ficou apenas em primeiro lugar na bilheteira, ok? Lilo e Stitch arrasou com o dobro dos espectadores. espeta a estaca mais forte, Bernardo. O Pode. dobro, o dobro dos espectadores. Quer dizer, Para as máquina crianças, Disney. Bernardo. Abaixo André, das eu já crianças. cometi esse erro, percebes? Eu já cometi esse erro no passado Verdade. e agora eu não duvido da máquina Disney. Nem mesmo quando está o Tom Cruise do outro lado a tentar fazer das suas com, neste caso, Missão Impossível. É verdade. Portanto, Bem, Tom Cruise. já lá É, vamos, não é? exato. Já lá vamos Já para os vai pormenores. a máquina Disney, mas entretanto também houve aqui os vencedores, terminou aliás o Festival de Cannes, e portanto houve ali umas surpresas, olha, mais uma vez o cinema brasileiro a triunfar, não é? Em grande. É Exato. verdade, é verdade. Desta vez o Kleber Mendonça Filho, que realizou há pouco tempo também um documentário que entretanto vi na Filmin, o Retratos Fantasma, salvo erro é esse o título, sobre os cinemas eh, no Rio de Janeiro, salvo Penso erro. que sim, penso que sim. Não tenho a certeza agora exatamente o local, mas sobre, pronto, uma dinâmica de eh, exibição cinematográfica que hoje em dia está em decadência, não é só no Brasil, também acontece o mesmo em Portugal. Há cada vez menos circuitos para conseguirmos de facto ver os filmes fora dos grandes centros comerciais, onde cadeias como a Nós, como a UCI, como a Castelo Lopes, etc., vão dominando o panorama. Há pouco espaço para as visualizações mais independentes, digamos assim, ainda que existam algumas casas, como a Casa de Cinema de Coimbra, ou mesmo como o Cineclube de Viseu, que também faz um ótimo trabalho de programação e exibição de cinema, não só contemporâneo, como algumas revisitações, algumas reposições também de filmes importantes que devem ser vistos. No entanto, muitos de nós, e sobretudo aqueles que estão condenados a não viver nas grandes metrópoles de Porto e Lisboa, têm que se sujeitar muitas vezes ao que há. No entanto, eu ainda vou conseguindo trabalhar. É isso, é isso. Mas olha, fiquei muito positivamente surpreendido, eu não vi nenhum dos filmes, infelizmente, mas sim Kleber Mendonça Filho a triunfar, Wagner Moura a levar o prémio Melhor Ator. Eu estou muito curioso para esse filme. O filme iraniano, que ganhou a Palma de Ouro, e portanto, também estou muito curioso com Sirat, o filme que também foi aqui, levou
já muitos elogios da crítica internacional e nacional também, e portanto tenho aqui já um olho bem desperto a Cannes, que realmente é, não sei se o festival, mas talvez É seja um o festival, festival, não é? é o Exatamente. festival, sem dúvida, sem Cinema dúvida. a nível J mundial. Uhum. já eu estou mais curioso com o Sentimental Value, do Joaquin Trier, realizador de A Pior Pessoa do Mundo, que penso que vai ter uma sensibilidade extraordinária, pelo menos assim estou a contar, e já estou a antecipá-lo como um dos grandes filmes do ano. Não sei se estreia entre nós em 2025 ou 2000 ou temos que guardar para 2026. No entanto, estou a antecipá-lo como uma excelente estreia, um bocadinho como fazia com o Brutalista. Sim, E sim. é para já um dos grandes do ano, sim. Exato, exato. E vamos ver, e vai ser interessante, porque agora depois ao longo das próximas semanas, normalmente depois começam a estrear estes filmes que vêm de Cannes, alguns até depois mais tarde, quase às vezes no fim do ano, por aí fora, mas portanto vão ser assim semanas interessantes entre blockbusters e filmes assim talvez mais independentes e mais pequenos, e acho que também serve o propósito, lá está, deste podcast, trazer todos os géneros de filmes, desde um Sirat até um Lilo e Stitch, aqui para o podcast. Mas antes disso, só aqui, já sabem, se quiserem que o Bernardo veja mais filmes, eu também, quer dizer, eu preciso dormir, portanto, não me ofereço a mim cafés, mas ofereço ao Bernardo, ele não precisa dormir. Portanto, temos aqui o link do Buy Me a Coffee aqui na descrição, se quiserem aqui fazer alguma doação, seja ela qual for, ao podcast, nós ficamos muito agradecidos e isto também contribui para levar o podcast mais além. Ahm, Antes de irmos aqui também às estreias da semana, Bernardo, já que estamos aqui em modo recado, passar aqui um recado a quem nos ouve. Lembras-te quando as faturas das telecomunicações me tiravam o sono, Bernardo? Claro, até dizias que eram os teus demónios mensais. Pois, mas desta vez segui o teu conselho, contactei a conversas e e-mails e mudei de operadora. A sério? Eu aqui a recomendar-te filmes todas as semanas e é esse o conselho que segues? Sabes, é que ajudaram-me a poupar 20 € por mês. Agora Hum. até já posso ir mais vezes ao cinema e seguir os teus outros conselhos. Ah, olha, lá isso é verdade. O bilhete está cada vez mais caro e a cortar, que não seja no cinema. Então, mas como é que foi o processo com a conversas e e-mails? Então eles analisaram as minhas faturas e deram-me rapidamente um leque de opções com aconselhamento, nem precisei me preocupar com as letras miudinhas ou taxas escondidas. Uau, excelente! Se também queres pôr fim aos sustos mensais e deixar mais dinheiro de lado para o cinema, envia a tua fatura para o e-mail geral@conversasemails.pt e descobre como poupar de forma simples e segura. Bernardo, agora se não dormir, só mesmo por causa daqueles filmes de terror que tu recomendas. Desta vez vai um clássico moderno, Dark Water, de Hideo Nakata. Terror melancólico e com uma atmosfera arrepiante. Os japoneses são tramados, obrigado. Esta continua a ser uma publicidade verídica, experimenta e deixa os teus sustos para os filmes. Portanto, esta semana, 7 estreias, a começar com a sequela de Karate Kid Os Campeões. És fã do Karate Kid? És fã de Karate Kid? Efeitos sonoros. Epá, eu vi aquele primeiro, que já não me lembro, é dos anos 90, 80? 80. Não. Vi o primeiro, depois vi uma sequela qualquer que não gostei, depois nunca mais vi nada. Se calhar se visse hoje em dia, se calhar teria outro olhar, né, certamente, mas pouco me lembro do filme, digamos assim, mas sei que foi um marco cultural e que toda a gente fala. Foi, exatamente, Exato, exatamente. isso tenho E noção. tanto que em 2025 continuamos a receber sequelas, ou pelo menos aqui, Outras neste caso, uma pessoas. sequela direta, mas outras propostas com a marca Karate Kid. Não estou a contar que seja um grande filme, mas pode ser que seja bom entretenimento. Já numa proposta um bocadinho mais artística, temos aqui o novo filme do Wes Anderson, O Esquema Fenício, É uma muito comédia dramática, aqui com alguma mistura de crime. Temos no cartaz Benicio del Toro, em que, lá está, encarna aqui uma personagem andersoniana, Meh. Sim, num estilo visual que já é marca própria do próprio do realizador, e lá está. Eu não sou particularmente
adepto do seu trabalho. Penso que é tudo muito Sim. manicaísta, ainda que, por exemplo, o filme de animação sobre a raposa seja decente. Eu já estou um bocadinho cansado do estilo dele. No entanto, quando num episódio que se venha a proporcionar nós falarmos sobre o Wes Anderson, eu aprofundo um bocadinho mais. Temos, por outro lado, um documentário chamado Tardes de Solidão, que está a ser citado como um dos melhores filmes do ano, pela crítica, por exemplo, do público, e que é um filme realizado pelo Albert Serra, que tem um estilo muito iconoclasta. Ele é um realizador muito peculiar e que faz filmes muito à sua maneira. Penso que não há ninguém que o esteja a rivalizar no momento em termos de proposta visual e também narrativa. Ele gosta de arriscar, não faz aquela narrativa clássica. É um realizador ousado nessa matéria. Nem sempre agrada, tem os seus detratores, mas lá está. Quem consegue afirmar uma marca e quem consegue oferecer estas propostas distintas, muitas vezes, não é? Encara pessoas que não simpatizam com o seu trabalho. É, às vezes é aquela questão do odeia-se ou ama-se, não é? Exatamente, exatamente. Depois, temos aqui um drama chinês, de Jia Zhang, um realizador bastante citado e que espero que, a par do Cão Preto, sejam aqui propostas de altíssimo nível, por parte do cinema chinês. Não é um dos filmes que trago, neste podcast, no entanto, deixo aqui, é um dos filmes que estreia. Trago sim Homestead, A Fortaleza, de Ben Smallbone, que é um filme de ação com algum suspense, o tal apocalíptico de que falei há pouco. Depois uma comédia francesa chamada Golpe de Sorte, que é um remake de um outro filme. E, por fim, Praia Formosa, de Júlia de Simone, com a qual conversei e poderão ouvir a entrevista daqui a nada. Este que é um filme dramático, a primeira ficção da realizadora, que já filma há muitos anos, há 2 décadas, sensivelmente, e, portanto, entrar agora no mundo da ficção acontece por razões muito particulares que, mais daqui a pouco, nas próprias palavras da Júlia, poderão ouvir. Muito bem, muito bem. Mas olha, sabes que eu tenho uma coisa a dizer, Bernardo, que é Wes Anderson é um dos melhores realizadores contemporâneos. André, Digo. poderemos conversar a fundo, quem sabe, num episódio especial sobre o Wes Anderson, no qual dissecamos aqui um bocadinho a sua filmografia. Não me O dava próprio. particular gozo, ou mesmo com o próprio, é uma questão de lhe enviar um e-mail, quem sabe, não é? Uhum. Portanto, fica aqui a hipótese de um possível episódio bónus, não é? Exato, mas sabes que eu gosto muito dele? Eu acho que ele até, isto pode parecer estranho, mas eu acho que ele é um realizador subvalorizado, A sério? a sério. E sabes porquê? Porque não é Ah, só a questão, por exemplo, ele tem um estilo muito próprio, é verdade, aquele centralismo e o elenco sempre cheio de caras conhecidas, etc, etc. numeroso. Exatamente, e tem um estilo muito próprio. É um bocado tipo, eu comparo muito com o Tim Burton, a esse nível. Estás a ver? Tem aqueles atores Hum. com que trabalha sempre. O Tim Burton, obviamente, é um estilo muito diferente, aquele terror plástico, aquelas exageros, etc. Mas o Wes Anderson, os argumentos dele são uma coisa que eu acho que tem muito mais sumo, digamos assim, do que à primeira vista parece. E eu acho aquilo super, super, delicioso. Obviamente, é como todos os realizadores, às vezes acerta mais, às vezes acerta menos, às vezes não acerta, mas, pá, as últimas propostas dele eu acho que têm sido muito, muito interessantes, desde o French Dispatch, aquele outro que ele fez, o das raposas também, obviamente o Grande Budapeste Hotel, e houve um agora mais recente também muito interessante, e eu estou muito interessado, neste The Fresh Connection? o The French Connection, The French Dispatch, acho que é assim, em Sim, inglês. o The French French Dis Connection é do é do Exato, exato. exato. Por falar em filmes realmente interessantes. Foi aquele o Asteroid City, que ele fez há pouco tempo, o Eia, Asteroid que City. aborrecimento total.
Bernard, how dare you, Meu Deus, não, não, Bernardo. eh, Olha, tão triste contigo. desgastante, Hoje desgastante hoje é um até. episódio triste E para mim, é tão oco de ideias, meu Deus. Bem, enfim, Bernardo. Mas pronto, olha, tenho muito interesse e hei de ir ver Wes Anderson, For the Win, é o que eu tenho aqui a dizer. Pronto, relativamente às estreias. Mas pronto, fala lá das tuas estreias, Bernardo, dessas que foste ver, que não interessam nada a ninguém. olha, se interessa ou não, vou já dizer, começamos Estou a talvez com a brincar, capos proposta. realizadores. Mas bem, o filme de que vou optar agora para arrancar é talvez o golpe de sorte, para começarmos as coisas um bocadinho mais Mais leve. animadas e depois vamos progressivamente tornando o podcast mais sério. Então, esta é a tal comédia realizada pelo Hervé Mimran, que nos leva até uma pitoresca ilha na Bretanha, em França, onde encontramos dois amigos de longa data, o Jean e o Henri, que descobrem que um dos seus conterrâneos ganhou milhões e milhões na lotaria. E eles discretamente procuram investigar quem é que foi o vencedor e procurar travar aqui alguma amizade quando descobrem que, na verdade, a pessoa morreu. Tan, 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 tan. E logo de seguida procuram trabalhar um plano para conseguir substituir a identidade do falecido pela identidade do Jian Jian. E isto depois leva a uma série de complicações, com a pessoa responsável por atribuir o prémio na lotaria. No entanto, o que começa aqui de pá, por aquilo que até achei menos mal no filme, que tem um bocadinho que ver com a paisagem, não é inteiramente desperdiçada. Há aqui alguns planos que bajulam um pouco a ilha, apesar de não vermos nada tão encantador como, por exemplo, as paisagens pitorescas e longínquas, com alguma profundidade, dos Spirits de Inisherin, neste caso, Hum. na Irlanda. Portanto, há aqui uma atençãozinha à paisagem que até foi agradável de assistir. O humor é muito descabido, muito focado naquela comédia típica, a boa e velha slapstick comedy, onde o lado físico vem um bocadinho mais ao de cima e depois é também sustentada por alguma tontice por parte dos protagonistas. Acaba, no entanto, por ser um humor tão ligeiro e tão inofensivo que perde bastante o efeito cómico e não tem piada, no fundo. Falta mordacidade ou então capacidade de ilustrar melhor os temas de fundo da comédia, que são, assim, de modo geral, o isolamento e a precariedade das comunidades periféricas, um pouco por todo o mundo, em particular naquela ilha, e também a solidão na velhice e todas as problemáticas que daí advêm. Portanto, isto é, na essência, uma comédia francesa sobre dois velhos amigos que enganam uma empresa de lotaria. É também um remake, como disse há pouco, um remake do filme Waking Ned, que lá está, eu nunca vi o filme, no entanto, informei-me e aparentemente esta comédia não diverge muito daquilo que é o esquema base do filme original. No entanto, não diverge e é também demasiado certinho em termos de realização e em termos de cuidado com a narrativa. Há aqui um certo arrasto e isto até podia ser desculpável se houvesse uma real simpatia para com as personagens. Agora, isso não acontece. A amizade deles não é muito credível. Eles, apesar de já serem velhos e aparentemente grandes amigos, não têm grande química, nem parecem gostar muito um do outro, no fundo. E então eu penso que o filme funcionaria melhor se desse à completa farsa, sem procurar ter aqui grandes dinâmicas de, sociais ou até mesmo levar-se um pouco a sério em certos momentos. Portanto, precisava de ser mais divertido, mais cativante e isso não o encontramos aqui. Muito bem, muito bem. E é engraçado que há sempre umas comédias francesas que estreiam todos os anos, não é?
na É altura. verdade, Esta costuma até foi mais cedo, não é? foi precoce, exatamente. Pois, Ainda bem, ela vem. Ela chega ali sempre por volta de agosto, porque capitaliza um bocadinho o imigrante que pois é. até, vai ao cinema, porventura até tem a questão anual de ir ao cinema ver a comédia francesa nos cinemas em O Portugal, sazonal, ou exato. é exato, é uma questão sazonal. Penso que esta ainda não é a tal comédia que aí vem, no entanto, para quem já está no modo de verão para ver uma comédia que não é minimamente exigente. Pode ser que seja o Golpe de Sorte 2 que estreia este verão, porque eles agora às vezes fazem sequelas assim tão rápidas, não é? E Completamente, portanto, completamente. quem sabe em agosto. Golpe de Sorte 2 já após o sucesso do Golpe de Sorte em maio, né? Hum, portanto, Golpe de Sorte, uma comédia francesa, aí agora que já está então nos cinemas, é uma proposta até diferente, não temos tido muitas comédias, digamos assim, até mesmo na bilheteira ou no top 10 com análises, mesmo de estreias, tem sido filmes ora de ação, ora assim dramas ou assim blockbusters, não é? Mas de comédia, comédia diretamente, julgo que não. Bernardo, se calhar antes de irmos aqui aos teus 2 outros filmes, ia-te propor, se calhar ouvirmos, estou aqui muito curioso, a entrevista que fizeste com Júlia de Simone, a realizadora do filme Praia Formosa, que também está agora nos cinemas. Vamos então ouvir a entrevista a Júlia de Simone. Júlia de Simone, obrigado pela disponibilidade para conversares comigo sobre Praia Formosa. Como é que estás? Oi, Bernardo, obrigada a vocês pelo convite, é um prazer. Estou bem, chegando em Portugal amanhã e muito animada com essa estreia. Nós estamos animados por te receber e por ver o filme finalmente nos cinemas, uma coprodução luso-brasileira que de alguma forma fecha um ciclo de 3 filmes sobre a região portuária do Rio de Janeiro, local onde nasceste e cresceste, e que a partir de 2012 começou um projeto de urbanização. Desde então que te interessas pelo impacto das obras na região, não só de um ponto de vista social e arquitetónico, mas sobretudo no que respeita à história de zonas como, por exemplo, o Cais de Valongo, não é? Que era o principal ponto de entrada dos escravos africanos no Brasil. Então este Praia Formosa apresenta-nos Moanza, que é interpretada pela Lucília Raimundo, uma mulher do Reino do Congo, que foi traficada para o Brasil no século XIX, que desperta nos dias de hoje no Rio de Janeiro, e na cidade cruza-se passado, presente, origens e também alguns vislumbres do futuro. E a obra parte de uma investigação documental, mas mistura ficção e fantasia para construir uma narrativa sobre identidade, não é? E pertença. Então, chegas a este Praia Formosa com uma bagagem muito grande, não é? Mais de 10 anos de investigação e trabalho progressivo. De onde vem este teu interesse pelo tema da história desta zona portuária do Rio de Janeiro? Então, eu me aproximo da região portuária quando começam essas obras do Porto Maravilha, que foi um grande projeto de urbanização da região, para preparar a cidade do Rio de Janeiro naquele momento ainda para a Copa do Mundo e Olimpíadas, que eram os grandes eventos que o Rio de Janeiro ia sediar em breve. Isso foi parte, né, de um projeto de tentativa de recolocar a cidade nessa rota internacional, muito voltada para o turismo, muito voltada para o capital externo. Só que logo no começo das obras há a redescoberta do Cais do Valongo, né, que é esse cais por onde chegaram mais de 1 milhão de pessoas escravizadas, no Brasil colonial. E aí eu comecei a filmar essas obras ali ainda em 2012, pouco a pouco, teve um primeiro curta-metragem chamado O Porto, que foi lançado Uhum. ainda em 2013, que registrava essas transformações dos espaços, porque era muito evidente como que essa reforma urbana, era mais um projeto de apagamento da história daquele lugar, em prol de uma internacionalização da cidade, que está muito ligada à mercantilização daqueles espaços, assim. E Uhum. aí quando eu, né, me deparo com o Cais do Valongo e com não só o Cais do Valongo, mas todo um sistema, escravocrata que existia ali, era um complexo escravocrata de onde a cidade se organiza e é fundada, né, eu comecei uma investigação histórica de tentar entender as transformações desses espaços, pelo menos
nos últimos 200 anos aí desde a invasão portuguesa ao Brasil. Uhum. Então, era uma pesquisa de tentar entender que corpos eram esses, que como que essa cidade, né, como que a relação dos corpos com os espaços da cidade foi se transformando. Vou interromper porque também não Não, posso não. continuamente. Não tem mal, não tem mal. Aliás, é importante termos esse ponto de partida, não é? Porque há aqui um certo culminar, não é? De uma jornada de investigação, não só em termos cinematográficos, mas também históricos, não é? E há aqui uma raiz, pelo que entendi, de revolta. E eu entendo que partes para esta Praia Formosa também pela investigação histórica. No entanto, em certa medida percebes que existe uma lacuna, existe aqui uma ausência de registros sobre o que aconteceu. Então, para colmatar essa ausência de registros, construíram uma ficção, não é? Qual é o papel da ficção neste Praia Formosa? Exato. Quando a gente começou essa investigação histórica, os limites do arquivo, né, e os limites da historiografia oficial, ficaram evidentes muito rapidamente. Então, porque essas histórias de resistência e as histórias das pessoas negras da região do Rio de Janeiro, obviamente, não estão contadas, na historiografia oficial, pelo menos desde outro ponto de vista que não o dos seus lugares de escravizadas, né. Então o filme faz um certo giro à ficção nesse momento, tem um encontro aí nosso, né, durante toda a etapa de investigação e de roteiro, uma pesquisa de campo, de encontro com as pessoas que, vivem na região portuária, que têm hoje em dia uma relação forte com aqueles espaços, e logo no início desse processo, a gente conhece a mãe Celina de Xangô, que é uma Ialorixá, né, mãe de santo ali da região portuária, que tinha sido, contratada pela própria equipe de arqueologia da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro para identificar os objetos arqueológicos que tinham sido encontrados, na região. E aí a relação com a mãe Celina transforma muito a nossa pesquisa, né, porque ela vivia ali no né, na sua própria experiência pessoal, religiosa e de vivência naqueles lugares, ela nos traz junto com, né, com outras pessoas que conhecemos, uma outra perspectiva de relação com aquilo muito diferente, do que a historiografia podia dar conta. Então, a gente começou a buscar essas outras histórias, né, sobretudo de mulheres negras no Rio de Janeiro, né, um pouco como, oposição máxima a um patriarcado branco colonizador, né, e elas estão, né, em polos opostos de alguma forma, e essas mulheres e essas histórias começam a nos trazer um outro entendimento sobre aquela cidade, né, um outro entendimento sobre como ocupar aqueles espaços, como resistir dentro de uma cidade muito opressora até os dias de hoje, né. Porque a reforma urbana em si, assim, o meu interesse pelaquela região parte de uma investigação urbana, de tentar entender essas transformações do território, porque as reformas urbanas, evidenciam de forma muito clara essa disputa política, racial, enfim, o projeto de cidade que está em disputa ali deixa muito claras as relações de poder, as relações de apagamento, de opressão, etcétera. Então a gente parte dali para poder tentar encontrar essas outras histórias, e aí eu acho que a ficcionalização e uma certa fabulação coletiva do que seriam essas outras histórias de resistência, foram feitas em conjunto com as pessoas nesse processo. Muito bem. É a recuperação de memórias silenciadas, não é, ao longo da história, de modo a criar um espaço onde possam ser ouvidas, não é? E depois que impacto é que isso poderia ter no território. Há uma cena muito particular a meio do filme que tu recuperas, ou neste caso estendes, depois de teres realizado o Rapacidade, onde vemos aqui a nossa protagonista a dançar logo após a libertação, não é? Ela está parada no meio da estrada à noite, começa a dançar, a rodopiar, a certo ponto encara a câmara
que é que está aqui em causa? Fala-me desta cena, é muito curiosa e o facto de estar a meio do filme, eu penso que não é despropositado. Claro. Quando ela, né, se liberta, sai de dentro daquela casa, né, onde ela estava ali em alguma medida reencenando aquela relação de opressão com a Catarina, quando ela consegue finalmente se livrar daquela relação e vai para a cidade, ela reencontra essa região portuária, que eram os mesmos espaços que em alguma medida ela tinha percorrido num passado possível, né, então, Uhum, é uhum. como se o desejo era que ao sair da casa ela reencontrasse esses espaços da região portuária, que eram os mesmos espaços coloniais, mas agora, né, modernizados ou atualizados com as questões contemporâneas. E essa avenida onde ela dança é exatamente a mesma avenida no início do filme a gente tem uma imagem de uma explosão muito Uhum. grande, Exatamente. que é um viaduto chamado Viaduto da Perimetral, que foi implodido durante a reforma urbana, e essa avenida onde ela dança é a avenida que deu lugar, né, é a nova avenida depois que o viaduto foi implodido. Então, ela volta àquele lugar, e eu acho que em alguma medida tem um desejo de uma reapropriação daqueles espaços através desse ritual, da dança, né. Eu acho que é o corpo, né, ela faz uma coreografia que foi criada pela Flávia Souza, que é uma coreógrafa e diretora de movimento do filme, que traz para essas coreografias passos de diversas danças negras e de origens afrodiaspóricas, no Brasil, então tem passos de frevo, tem passos de funk, tem passos, na relação com os orixás, quer dizer, tudo que ela dança ali tem uma memória desse corpo, com essa ancestralidade negra e, sobretudo, eu acho que é o corpo enquanto produtor de sentido também, né, ali ela está evocando, essa ancestralidade através do conhecimento do corpo, né, se reapropriando daquele espaço através de um outro tipo de ocupação, em oposição àquela própria avenida ou aqueles arranha-céus, quer dizer, ela está, né, Que e ela aquilo estranha. acaba sendo também que ela estranha ou que, enfim, É um é bocadinho muito forte. o eriçar do pelo de um gato quando vê alguma coisa que a ameaça, é um É. bocadinho a dança, da protagonista, quando para que nada está como ela se recordava, não é? E soa-lhe estranho e ela dança, é um bocadinho o instinto. Sim, e eu acho que ali tem uma certa transformação dela no filme, né, porque ela faz um pouco essa passagem, né, dessa Mwanza, escravizada de um período colonial, para essa mulher do contemporâneo que vai encarar então essa cidade atual, a partir daquele momento. E aí tem um pouco esse giro, né, ela sai a dança termina com essa espécie de renascimento, de alguma forma, entre aspas, mas de uma preparação para o encontro com essa cidade contemporânea, né. Muito bem. Júlia, tenho mais 2 questões. A primeira tem que ver com a protagonista também, a Maunza, que a certo ponto no filme, ainda na primeira metade, está a escrever uma carta para a Chiesa e refere que a cada passo se depara com todo o esforço da cidade a afastá-la dela, da Chiesa, não é? Portanto, elas estão a tentar comunicar uma com a outra e parece que a cidade está a estorvar isso, não é? O progresso está preocupado com a história do território? Estamos a viver tempos de branqueamento da história? E este filme é também uma tentativa de criar anticorpos a essa mutação. Eu entendo que esse progresso é um apagamento histórico moderno, né, é uma forma, de atualizar esse apagamento que vem sendo feito de diversas maneiras, mas a gente aqui está olhando, né, pra urbanização, enquanto forma de apagamento histórico, e de fato, a cidade, vai minando as possibilidades de reencontro, né, com esse passado e com esse presente também, porque a gente não está falando de uma história, de fato apagada, porque essa história resiste e ela está ali, mas é uma outra maneira de olhar para aqueles espaços, né. Então acho que, assim, o exercício do filme, o esforço do filme, é como olhar para esses espaços tentando enxergar ali
o que é o progresso ou, né, o próprio colonialismo até hoje, né, os ecos desse colonialismo continua tentando apagar. Então eu acho que, o reencontro delas duas nessa busca da Mwanza pela Chiesa, passa por essas dificuldades, né, a praia que elas tinham combinado, que era o ponto de fuga, a Praia Formosa, já não existe mais, ela foi aterrada, né, os arquivos históricos não existe mais, ela não consegue encontrar o túnel, que era o lugar combinado, quer dizer, existe uma transformação da cidade que vai deslocando e inviabilizando as possibilidades de encontro entre elas. Claro que, né, aí o filme falando de uma maneira um pouco simbólica, mas de uma relação, política muito maior, né. E é curioso que já no documentário Rapacidade vemos a inclusão de uma estátua romana na região, apesar dos romanos não terem nada a ver com a região. Portanto, é apenas um exemplo do quão analiente, não é? Portanto, há aqui uma tentativa de alienar um espaço da sua história e isso deve ser denunciado. Para terminarmos, uma pergunta mais pessoal. Foi enquanto estudavas em Espanha que te deste conta que o documentário era uma forma de te relacionares com o mundo? Ao longo destes quase 20 anos a realizar, tens encontrado respostas para os problemas que te interessam ou apenas mais perguntas? Com certeza mais perguntas. Eu não tenho respostas e não encontrei respostas, mas acho que o que me interessa é o movimento, né, o que me interessa é o encontro, o que me interessa são as perguntas, então um pouco isso é o que me move, enquanto realizadora e enquanto a possibilidade do cinema como essa forma, de possibilitar esses encontros, de possibilitar essas investigações. Eu gosto de pensar um pouco, assim, que o cinema para mim, seja documentário ou ficção, porque, né, na verdade tem muito pouca diferença, eh, é uma maneira da gente se relacionar com o mundo e eu acho que isso me abre portas, me traz encontros, e me coloca nesse movimento constante, assim. Muito bem. Júlia, foi ótimo ter-te no programa. Desejo-te a melhor das sortes para ti e para o filme Praia Formosa. Vemo-nos no cinema e boa viagem para Portugal. Obrigada, Bernardo, nos vemos no cinema. Sabes, infelizmente ou felizmente, não sei mesmo dizer, as questões aqui como, pronto, o colonialismo, neste caso o Brasil colonial, reformas urbanas, a história de pessoas negras e ligada aqui à escravidão, têm sido temas que eu vejo agora um pouco mais em voga, e eu estava a dizer isso de felizmente ou infelizmente, no sentido em que entristece-me que haja ainda uma necessidade quase de que as pessoas e a arte no geral, não falando aqui nem especificamente do Julieta Simone e do Praia Formosa, mas de trazer estes temas porque é necessário que haja quase que uma, como é que eu hei de dizer, uma reaprendizagem de erros passados, sabes? Assim de forma muito genérica, estou a falar muito mesmo de forma genérica, na humanidade no geral, mesmo até, olha, filmes como um tema já muito falado, obviamente, a Segunda Guerra Mundial continua a ter aí propostas diferentes e tu tens trazido até algumas aqui, a última até, salvo erro, foi do Hitler e Goebbels, e eu digo felizmente ou infelizmente exatamente porque acho que tem que ser temas que, a meu ver, já estariam mais do que aprofundados, e debatidos e falados e que já fosse uma coisa do passado. Percebes o que eu quero dizer? Não no sentido de enterrar no passado, para não se falar, não é isso, mas que já fosse Uhum. uma coisa tão antiga como do género, quando a gente fala nos gladiadores. Já não se volta a pôr, por exemplo, pessoas, não é, em arenas a lutar com um leão e a serem massacradas e as pessoas a baterem palmas. Isso já é uma coisa era humano, não é, na altura, já não se faz. E temas Isso agora como chama-se futebol. escravidão boa, boa. E temas como escravidão e isso, ou temas que às vezes parece que há um revivalismo em certos até partidos ou doutrinas e que se fala, não é, o colonialismo e tudo mais, que é uma coisa tão errada, obviamente,
mil e uma razões, e portanto os meus parabéns a todos estes realizadores e realizadoras, como Júlio de Simone, por exemplo, que não só trazem estes temas, à luz do dia, digamos assim, como vão efetivamente, às vezes por investigação, por pesquisa, mostrar esse lado que pode não ser muito conhecido e que propostas destas são muito, muito importantes, até daquilo que eu tinha dito, julgo que no episódio passado, daquele cinema que às vezes é preciso, que é de educação, sabes, que faz mais do que só entreter. Não tendo visto o Praia Formosa, pronto, também não consigo obviamente ir, a mais profundo ou a maior detalhe, mas tu viste, não é, Bernardo? O que é Vi que e obrigado, Juliette Simone, pela belíssima entrevista e por teres aturado a Bernardo, claro. É sempre um trabalho isso é difícil, sempre mas a parte mais complicada. não, tiveste Tu muito bem, Bernardo, estás a ver? Eu hoje tenho que te agradar, portanto, muito bem, Bernardo, boa entrevista, bela entrevista. bem, então, e Praia Formosa, de facto, encarrilha aqui numa série de filmes que têm revisitado os temas do colonialismo, do esclavagismo, e são temas que, mais do que estar em voga, naturalmente que espelham uma sociedade que ainda não os compreendeu totalmente e muitas vezes está iludido com uma visão muito unilateral daquilo que aconteceu. Tá, E eu ok. penso que é para tentar reequilibrar a balança, os pratos da balança, que muitos destes filmes estão a vir ao de cima, porque há revisões históricas, há novas verdades, não é? Aquilo que se considerava como a doutrina dominante, entretanto foi reavaliada e parte daquilo que a Júlia de Simone também faz, do ponto de vista da análise histórica, tem precisamente a ver com isso, e este Praia Formosa é resultado de um projeto de longa data, que já envolveu uma curta-metragem, já envolveu uma média-metragem e chega agora à forma de longa-metragem, com um estilizar, com um adensar da ficção, que vem aqui colmatar a ausência de registros. Está a dar voz a quem não tinha voz à época. No entanto, não é por não ter tido voz à época que não deixa de ter uma narrativa e essa narrativa precisa de vir ao de cima, pode ser espezinhada, nem ignorada, porque estamos a falar da história de um povo. Sobretudo em Portugal, e já tenho conversado com outros realizadores brasileiros que me dizem o mesmo, Portugal precisa ainda muito de se informar sobre o tópico e de se esclarecer. Sim, Portugal Concordo. ainda não abriu essa discussão, porque estamos ocupados com outros temas, damos o tema dos descobrimentos como Ah, esclarecido numa lógica de termos sido os heróis e termos endoctrinado pelo bem, quando na verdade não foi bem isso que aconteceu e basta assistir a um par de filmes para expandirmos aqui alguns horizontes. No caso da Praia Formosa, entrando aqui um bocadinho na análise, contextualizando para quem acabou de chegar, Moanza, que é interpretada pela Lucília Raimundo, é aqui uma mulher que nasceu no Reino do Congo e ela vivia no século XIX, foi traficada para o Brasil e no filme acorda nos dias de hoje, acorda nos dias contemporâneos. Ela é uma escrava moderna de Catarina, que é a nossa Maria de Aires, numa espécie de neoesclavagismo decadente, onde quem tem voz não é a Catarina, não é a realeza portuguesa, mas sim a Moasa. Então, ela, quando consegue escapar das garras da Catarina, vagueia pelas ruas da região portuária do Rio de Janeiro, que está em rápida mudança. E aquilo que ela se depara é um outro Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro completamente urbanizado, onde está aqui um bocadinho em causa a gentrificação e também, em detrimento da verdade histórica, erguem-se alguns monumentos e deitam-se abaixo outros cuja relevância histórica é inevitável, é inequívoca, e então essa preservação está ameaçada do património. Agora, este Praia Formosa é um objeto muito curioso porque é totalmente original e ousado na sua proposta de desconstruir este tema do colonialismo, que, como bem sabes, é muito recorrente na cinematografia brasileira, portuguesa e até na verdade. britânica. Ainda há não muito tempo tivemos também uma abordagem fresca por parte da Margarida Cardoso, com um filme
que sei que gostaste bastante, o Vanzo. Vanzo, exatamente. Aqui o que temos é uma encenação fantasmagórica, algures entre o documentário observacional e uma ficção muito aritmética, com personagens que conseguem comunicar apesar de terem vivido em tempos diferentes, e tudo isto enquanto assistimos às transformações da zona portuária do Rio de Janeiro, onde está, por exemplo, o Cais do Valongo, que é um local histórico, absolutamente relevante, por ter sido o principal ponto de entrada dos escravos oriundos da África no Brasil. Então, a abordagem é também ela muito autoral. A Júlia vem de uma escola de cinema de raiz europeia que encara um documentário como uma maneira artística de contar uma narrativa. No entanto, o que eu encontro aqui neste Praia Formosa é também uma proposta extremamente rígida, um pouco enfadonha, e cuja comunicação nem sempre abona a favor daquilo que a Júlia está a querer contar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estes são temas complexos que a Júlia procura, em vez de simplificar, procura desenvolver uma parábola onde o espectador tem que fazer um trabalho de casa bastante denso e tem que estar com uma soberba atenção para procurar entender o que é que está a acontecer no filme. E este trabalho, penso que poderia ter sido minimizado, ou pelo menos o filme poderia dar-se a entender um pouco melhor, no sentido em que a montagem e a seleção do fio, ou melhor, a seleção das cenas, no sentido de dar Tô. sentido, de termos aqui um fio condutor da narrativa, poderia ter sido mais pragmático e termos aqui na mesma uma abordagem principalmente visual, sem desperdiçar o conteúdo. No entanto, que a mensagem fosse mais impactante, poderíamos ter aqui uma abordagem autoral na mesma. No entanto, a transformação da linguagem em símbolos e os símbolos depois no significado para o espectador, eu penso que é demasiado hermético, é demasiado enredado em si próprio, e isso, em última instância, faz deste Praia Formosa um falhanço ousado, ou pelo menos um falhanço honroso, porque de facto é aqui uma proposta extremamente particular, não se resume à abordagem de entrevista, que é muito conhecida em documentários um Sim. bocadinho mais corriqueiros, por exemplo, que encontramos aos milhares na Netflix, entre outras plataformas. Procura ser cinema. No entanto, ao ser cinema, sacrifica aqui alguma capacidade de se fazer entender. E isso está na capacidade de desenvolver melhor ou pior as entrelinhas da narrativa, de modo a passar as suas mensagens de uma maneira esclarecida. E eu penso que isso falta um bocadinho ao Praia Formosa. Não consegue totalmente fazer-se entender. Poderia ter simplificado um bocadinho o seu esquema de símbolos, de modo a passar a sua mensagem, de qualquer das maneiras. Muito bem. Portanto, olha, fico com pena até de ter assim, pronto, não te ter agradado assim tanto. Quer dizer, percebo o que tu queres dizer, obviamente, mas não tendo visto o filme, não consigo, obviamente, opinar. Mas acredito nisso. Por exemplo, eu não senti isso com o Panzo, e até falando, por exemplo, até em documentários, quando tu estavas agora a falar, obviamente é um formato diferente, é uma curta-metragem. Por exemplo, a curta que ganhou a terceira edição dos prémios curtas de melhor curta documental, da Cláudia Varjão, a Cora, consegue ter, acho eu, na minha humilde opinião, um bom equilíbrio entre a parte autoral e a parte, vá, digamos mais, narrativa, no sentido de fazer fio condutor, como tu estavas a dizer. E portanto, acho que essa, por exemplo, é uma boa proposta, consegue combinar o melhor dos 2 mundos, digamos assim, Uhum, com uhum. muitas aspas. O Praia Formosa, pronto, não tendo visto, não sei, mas fico com pena se assim não o foi, mas pronto, está aqui, é a tua opinião, está Praia Formosa, que está também agora já nos cinemas, aí em Portugal, como se eu estivesse fora, não é? Aí em Portugal. Mas olha, olhando aqui para para Portugal, falando nisso até, dar aqui então um olhinho, à bilheteira da semana passada, que pronto,
se caro ouvinte está a ouvir desde o início, sabe que há aqui uma notícia triste que eu tenho que partilhar, não é? Porque há aqui um novo número um na bilheteira que infelizmente, pronto, atenção, eu tenho que vos contar isto aqui um pequeno à parte. Assim que eu aqui distraído na minha vida, não é? Não sei se foi no fim de semana ou o que é que foi. Não, no fim de semana não, no início da semana, o Bernardo Freire, aqui o meu caro colega, não é? Caro camarada, compatriota, mandou-me logo na cara no WhatsApp a dizer: "Haha, está aqui um filme novo número um, sabes qual é?" Assim, só para só vocês saberem o que eu sofro nos bastidores deste podcast. As pessoas têm que saber isto, Bernardo. Nos bastidores, vou fazer um sub-podcast a dizer os bastidores do podcast. É verdade, eu não censuro a verdade. É verdade. Eu fui logo julgado, por ter falhado aqui, mas pronto, já lá vamos, já lá vamos. Só para dar aqui já agora um destaque, em 11º lugar, estreou o filme Amor e Queijo, um filme que trouxeste aqui na semana passada, portanto ali por uma unha negra não entrou no top 10, foi pena, mas olha, ficou em 11º, Bernardo, pronto, queria-te dizer isto. Mas repara, André, um filme que teve mais espectadores do que sugeria. É verdade, é verdade, é verdade. E portanto aqui um honroso 11º lugar, exatamente. Mas é engraçado ver Sim. que esta semana, até ao 8º lugar, ou seja, só a partir do 7º lugar, é que houve um filme que conseguiu levar mais de 1000 espectadores à bilheteira, sim, ao cinema, portanto, nas bilheteiras. Porque realmente o primeiro lugar levou aqui quase que toda a gente ao cinema e não deu Mesmo. lugar a mais nenhum. Portanto, mas já lá vamos. Portanto, Amor e Queijo estreou em 11º lugar, já agora, quase com 500 espectadores. Depois, em 10º lugar, temos um repetente, portanto, na sua segunda semana, mantém aqui o 10º lugar, portanto, Led Zeppelin, o Nascimento da Lenda. Houve aqui realmente fãs de Led Zeppelin que não viram na semana de estreia, mas que não quiseram deixar de ir ao cinema ver esta proposta. Depois temos em nono lugar o Amador, tanto que desceu aqui do oitavo para nono lugar. Atenção, já vai na sua sétima semana. É muitas semanas aqui, por acaso, dentro do top 10 para este filme. Não diria tanto, mas efetivamente está-se a aguentar aqui bem e já passou mais dos 100 mil espectadores acumulados, e mais de meio milhão de euros em bilheteira. Portanto, aqui um thriller que realmente teve algum sucesso na bilheteira aqui a nível nacional. Depois, em oitavo lugar, temos o filme Until Dawn, desceu de sétimo para oitavo lugar, vai também na sua quinta semana, aqui uma proposta de terror que, pronto, desceu aqui apenas um lugar. Por acaso pensava que poderia descer mais, porque tivemos o Último Destino, não é? Descendência, e dentro do género, não é? O género querido aqui a ti, Bernardo, é o filme que está a ser mais visto, não é? Dentro do género terror é o Último Destino, não é? Mas o Until Dawn, não sei, está bem. Tá, Já e vi. foi o meu filme da semana, na Exato, semana em que estreou, salvo erro, não, foi na semana seguinte que até recapitulámos, não foi? exato. Esse filme trouxe-o, apesar de não o termos comentado na semana de estreia, e de facto uma ótima proposta que agora está aqui a competir com o Último Destino. Naturalmente que este tem um bocadinho mais de buzz em termos de saga, ainda não o vi, no entanto já ouvi falar bem. Tenho ouvido dizer que é dos melhores da saga, o que não quer dizer muito para a saga do Último Destino, não é? No entanto, Vale o que vale. deixa-me aqui com a pulga atrás da orelha, porque muito em breve tenho que o ver. Quando assistir, darei os meus 2 tostões, mesmo em contexto de bilheteira. Exato, exato. Portanto, muito bem, é isso mesmo. Aqui Until Dawn em oitavo lugar, a aguentar-se bem na sua quinta semana, atenção. Depois temos em sétimo lugar a Hurry Up Tomorrow, portanto, na sua segunda semana, desceu aqui um lugar. Portanto, um filme que já falámos também na semana passada, também teve aqui uma estreia quase no top 5 e, portanto, mantém-se aqui em dentro do top 10 e levou mais de 1000 pessoas, lá está, ao cinema e, portanto, consegue manter-se aqui dentro ainda do top 10. Depois, em sexto lugar, temos aqui um filme Minecraft, que tem aqui a primeira descida, digamos, grande, com muitas aspas, até a primeira vez que sai do top 5 e que ainda consegue levar 2000 e tal espectadores, portanto passa aqui a barreira dos 3 milhões de euros em receita acumulada, já quase meio milhão de espectadores há de estar lá e, portanto, tem sido um sucesso, como já temos vindo aqui a mostrar todas as semanas. Em quinto lugar, temos o filme Pecadores, portanto, mantém-se em quinto lugar, portanto, aqui é resistir bem,
na sua sexta semana. E em quarto lugar temos Thunderbolt, na sua quarta semana, a descer de terceiro para quarto lugar. E, portanto, aqui também Marvel a conseguir aqui bons números. Portanto, são estes 3 filmes, aliás, que são filmes que realmente têm tido bastante sucesso na bilheteira nacional. E depois temos, lá está, em terceiro lugar, O Último Destino, Descendência, que tinha estreado em segundo lugar, agora desce para terceiro, mas que mesmo assim conseguiu levar aqui bastante público, mais de 7.500 pessoas, portanto não desceu muito em relação ao número de espectadores antes, que portanto está a ter aqui um bom sucesso, né, para um filme deste género, diria eu, não é, Bernardo? Números mais do que honrosos para O Último Destino. Penso que é uma saga que os espectadores já estavam a ansiar para que retornasse. Aliás, volta e meia no terror isto acontece, né? Deixam-nos aqui numa certa travessia do deserto e depois, quando voltam, conseguem fazer grandes números, e isso acaba por ser mais uma jogada que os estúdios vão fazendo periodicamente, não só para renascer estas franquias que, no caso do Último Destino, tornou-se bastante famosa nos anos 2000. O que acontece volta e meia com sagas como, por exemplo, Texas Chainsaw Massacre. Aliás, já ouvi notícias de que estavam para fazer renascer também essa saga. Fizeram-no com O Exorcista, para mal dos meus pecados, e é algo que ciclicamente vai acontecendo. Nós só podemos esperar que, de facto, sejam bons filmes. É isso mesmo, mas olha, é engraçado que eu queria que comentasses, porque aqui, agora vamos aqui diretos para o top 2, que realmente há aqui uma reviravolta muito grande, mas é um salto muito, muito engraçado, que Missão Impossível, o ajuste de contas final, tinha, se bem se recordam, estreado em primeiro lugar na semana passada, ainda sem ter estreado, portanto, desceu agora para segundo lugar, digamos assim, mas mesmo assim levou mais de 62 mil espectadores, portanto, comparando com o Último Destino, e o Último Destino levou cerca de 7.500, 7.600 espectadores, portanto é um salto brutal, mais de 50 mil espectadores, portanto muito maiores números em comparação com o terceiro lugar. E depois realmente a surpresa da semana, pelo menos para mim, o filme Lilo e Stitch, a estrear em primeiro lugar com quase 130 mil espectadores. Portanto, foi uma estreia realmente estrondosa, que consegue aqui levar realmente muitas, muitas pessoas ao cinema e a ser mais um sucesso Disney, como já temos vindo a ver desde qual é que foi? Foi o Mufasa, o Rei Leão, depois tivemos o e Vaiana 2 no início, mesmo até o Branca de Neve teve bastante sucesso, aguentou-se aqui no top 10 durante uma data de semanas. Portanto, todas as propostas Disney têm sido realmente aqui muito, muito agradadas pelo público, têm levado muitas pessoas ao cinema e eu falhei a minha aposta, portanto estou a dever oficialmente 1 euro, não é, Bernardo? Se forem 5 ou 6, eu não me Não, importo. tínhamos combinado off the record, tínhamos combinado 1 euro, Bernardo, agora não podes mudar as coisas. É 1 euro ou são euros mesmo, já foste. Aposta já portuguesa, pá. É mesmo Aposta já assim. portuguesa, Mas mesmo. estás contente? Estás feliz, Bernardo? É assim, eu não fiz esta aposta com muita vimência, não é? Porque o Missão Impossível estava aqui, parece-me que a morder os calcanhares. Isto quase que foi uma derrota minha, porque o Lilo e Stitch dobrou, mais do que dobrou os espectadores do Missão Impossível. Portanto, eu não ter esta declaração óbvia no podcast anterior fez-me aqui tremer as pernas, não é? O Lilo e Stitch, quer dizer, fator nostalgia, fator Pois. família, que é o fator provavelmente que consegue levar mais pessoas ao cinema, Público. acaba por dominar tudo o resto. Portanto, É verdade. Lilo e Stitch no primeiríssimo lugar, que se vai renovar durante as certamente. próximas 3 semanas, pelo menos, não é? É Pelo verdade. menos, seguramente 3 semanas no top 1, podemos afirmá-lo com certezas, até porque não estou a ver nada que Pois não sei o que é estreie. que vem de blockbusters, não é? Assim, de filmes. Há um próximo filme de animação que é o Hélio, mas esse vai estrear um bocadinho mais à frente, salvo erro, no mês de junho. Que é Disney E Pixar, não é? Esse é da Disney Pixar. penso que sim, e esse sim depois vai ser o próximo colosso de animação do verão. Até lá,
Lilo e Stitch. É. Mas vem também estava a lembrar, acho que é da DreamWorks, posso estar enganado, que é o Como Treinar o Teu Dragão. É uma versão live action Exatamente, também. Se exatamente. calhar, não sei que números é que fez em Portugal, mas se calhar vai ter aqui também um bom desempenho, né, na bilheteira. Vai ter um bom desempenho, ainda que eu seja extremamente crítico com estas adaptações, ainda para mais tão cedo. Penso que é um capitalizar Pois, de cursos e de uma imagem de marca que ainda não teve sequer tempo para gerar grande nostalgia. Portanto, isto é pois, puro mercantilismo cinematográfico, é o verdade. que me leva a desdenhar um bocadinho o filme ainda antes de o ver. Mas vou procurar vê-lo com abertura de espírito, que é sempre isso que É isso procuro mesmo, fazer. é isso. Pois, porque aquilo não é uma sequela, é mesmo um remake, versão live action Exatamente. portanto, olha, é o que é, mas estará por aí também em breve. E como disse também antes, há muitos filmes agora saídos assim de Cannes, propostas também diferentes, e eu faço também este apelo, obviamente, para que também não se foquem só às vezes nos blockbusters e nesses filmes assim. Obviamente há sempre filmes de família, mas há aqui muitas propostas, continuam a estrear muitos filmes por aí fora. E por falar em filmes, Bernardo, há mais uma estreia, não é? Esta semana que tu nos trazes hoje, que é o filme Homestead, a Fortaleza. Isto é o remake da Fortaleza, daquele era com o Nicolas Cage, salvo erro. Isso era o Conair, mas eles chamavam o Fortaleza. Exatamente. Não sei Acho se eu. chamava Fortaleza, Ou era o título mas brasileiro, era qualquer coisa assim. é possível, é possível. Este não tem nada que ver, é sim uma adaptação de uma série de livros chamada Black Autumn. É um thriller pós-apocalíptico realizado por Ben Smallbone e conta-nos aqui a história dos Estados Unidos contemporâneos. A história começa com uma bomba nuclear a explodir em Los Angeles, o que leva o país ao colapso, e no meio do caos somos apresentados aqui a um dos protagonistas, o Jeff Erickson, que é interpretado pelo Bailey Chase, que faz aqui o papel de um ex-soldado das forças especiais que leva a coisa com bastante seriedade e entende a gravidade da situação, pega na sua família e leva-a até uma fortaleza isolada nas montanhas que pertence ao Neil McDonough, aqui no papel de Ian Ross. Então, à medida que lá fora o mundo desaba e um grupo de refugiados da bomba se acumula nos portões da fortaleza, um pequeno grupo de pessoas tenta sobreviver e plantar umas colheitas dentro da fortaleza, procura criar algum sentido de normalidade e resolver dilemas morais como: devemos deixar as pessoas no portão ou deixá-las entrar? Devemos ser mais agressivos ou mais brandos na patrulha do perímetro da fortaleza? As pessoas que estão dentro da fortaleza são prisioneiros ou são pessoas livres? Quem é que está a tomar as decisões? Aquelas típicas questões do cinema pós-apocalíptico, que já vimos bem retratadas em séries como, por exemplo, The Walking Dead, entre outras. No entanto, aqui a ameaça não é de zombies, no entanto, são os próprios seres humanos que estão em conflito uns com os outros. Agora, eu ia deixar esta parte para o fim da crítica, no entanto, isto contamina toda a minha crítica, portanto, eu vou começar já com esta questão. O Homestead, a Fortaleza, não é na verdade um filme, é um episódio piloto É? de uma série que dá continuidade numa plataforma que se chama Angel Studios. Em Portugal, ela está, portanto, esta série está exclusivamente na plataforma Angel Studios. Portanto, engane-se quem pense que isto é na realidade um filme. E isso, no meu entender, é grave. É uma manobra de marketing e é muito fácil concluir que não estamos a ver cinema, quando nos deparamos, com todo o desenrolar disto que é, na essência, um primeiro ato de qualquer coisa que nunca chega. Pois, Para no fim termos uma série de cliffhangers, de ganchos narrativos que nos condicionam a ver a a série. continuação da série. Exatamente, inclusive com toda uma montagem daquilo que vai acontecer nos próximos episódios da série. Portanto, isto é um engodo. O facto deste filme estar a estrear no cinema e declarar-se como
um filme. É em si um engodo. Não ajuda o facto de efetivamente ser mau. Mau. Nossa. Quer dizer, logo na primeira cena nós vemos num barco 2 indivíduos filipinos que são eles que desencadeiam a explosão nuclear e eu logo à partida tenho uma sensação de que não estou a ver pessoas, mas sim CGI, efeitos visuais, porque as pessoas parecem nem sequer ter poros, portanto, características de facto que as tornem carne e Únicas. osso. Verdade. Carne e osso. Isso levou-me logo a pensar: "Mas o que é que estamos aqui a fazer?". Pronto. No entanto, a história depois avança e apesar de demorar a arrancar, quando arranca e percebemos que o calibre do acting é medonho e que a história é um acumular de clichês de uma série de filmes e séries que já estão mais do que badalados, para ainda por cima isto inserir uma mensagem mega forçada de uma narrativa cristã de que isto vai ficar tudo bem se nós acolhermos todo o mundo, isto é um completo engodo do fio narrativo à proposta visual, que aliás é extremamente medíocre. Quer dizer, se há banalidade numa série, quando a vemos num grande ecrã, essa banalidade é exponenciada. E, e quer dizer, nós irmos ao cinema ver o Homestead é um completo despropositado, quer dizer, não é um filme que não tem tensão, os dilemas morais são recorrentes e completamente mal trabalhados, como se tudo ficasse por esclarecer. O fim é completamente mal amanhado. É como estás a ver aquele Deus Ex Machina, metes para lá É. um acontecimento e do nada há Aquilo alguém que se resolve. lembra, eu vou resolver assim e depois aquilo fica assim. Não, é o que é. Uma produção extremamente amadora, ensaiada mais em tons de drama familiar e de namorico, num contexto onde as pessoas deviam de estar extremamente tensas, essa tensão não é latente, está tudo surpreendentemente tranquilo com a situação, quando de facto o mundo está a cair. E portanto, há uma tamanha artificialidade a rondar o filme que acaba por ser extremamente frustrante e incapacitante para a audiência e portanto eu desejo mesmo que este filme tenha o mínimo de pessoas a assistir possível, porque de facto não há aqui nada mais do que uma manobra de marketing elaborada, um tease de algo que nunca chega. E portanto, quando de facto percebemos que para vermos algo a acontecer temos que ir depois ver uma série, é destroçante, é É, destroçante. muito bem. Ao menos que fechem a narrativa, de uma maneira que, possamos conversar com o filme sem, esta frustração, porque eu espero que isto não seja uma tendência que se esteja agora a montar e que o Homestead seja um dos pioneiros. Bernardo, adoro. Estou aqui a rir por. Epá, ó Bernardo, tu tens que trazer mais críticas de filmes maus, porque é lindo ver-te a bater assim num filme. E eu adorei este momento, Bernardo. Muito obrigado. Só quando pisam o risco, sabes? Porque tipicamente eu tenho uma postura muito mais de Estado, digamos assim, para com o cinema. Agora, agora, quando percebemos que isto está tudo mal amanhado e não passa de um episódio de uma série que por acaso se estendeu e foi levado ao cinema para depois nos levar a Exato. consumir a série, É triste. quer dizer, há já uma tendência de encararmos o cinema cada vez mais como uma sequência de filmes, sobretudo quando encaramos o cinema mainstream. Então, se levamos isto, quer dizer, este é o estado último da situação, em que Uhum. um filme é, na verdade, um episódio piloto de uma série. Até o descalabro total. É verdade. Eu concordo, efetivamente, mas olha, mas adorei este momento, Bernardo, de levar comigo para o futuro. Mas olha, pronto, há sempre filmes assim, é verdade, mas pronto, acho que é óbvio, não é? O filme da tua semana. Aliás, o filme mais odiado pelo Bernardo da semana é o Homestead. O filme da tua semana, epá, entre o Praia Formosa e o Golpe de Sorte, vou ter que ir para o Praia Formosa. Acertei ou não, Bernardo? Acertaste. Ao menos hoje acertei alguma coisa. Acertaste.
acertaste, porque é de facto a proposta mais ambiciosa e eu prefiro sempre uma proposta ambiciosa que por acaso não dá completamente certo, do que uma proposta medíocre, regular, que por acaso está muito bem executada. Eh, Portanto, eu aqui vou premiar sem dúvida a ousadia e a capacidade de inventar uma narrativa, do que, sem dúvida, a mediocridade e ligeireza das propostas, que restam. Lá está. Exato, Não foi exato. propriamente os filmes que estavam mais bem escolhidos, não é? Dentro dos 7 que estrearam, foram os possíveis. Portanto, por hoje está aqui, chegamos aqui à reta final deste episódio. Falta-me só relembrar, já agora, se quiserem enviar-nos mensagens para a gente ler aqui, tem o nosso e-mail correspondência@freire-e-marcos-no-cinema.pt ou enviar-nos mensagens para as nossas redes sociais. E para a semana há mais, não é, Bernardo? É verdade. Todas as semanas, quintas-feiras, podem contar Estamos aqui. com os cinéfilos do costume, não é? Exato, exato. Portanto, falta bom cinema, bons filmes e até para a semana.